Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. Não é improvável que você conheça alguém que tenha se formado pelo Telecurso Segundo Grau. Certamente já ouviu falar do Prêmio Jovem Cientista ou já assistiu a algum dos programas do canal Futura, o canal do conhecimento. São todas iniciativas de quem perseguia a educação do brasileiro. E a cultura, a proteção do patrimônio histórico e o patrimônio ambiental, a música, a identidade nacional, retratada todos os dias na telinha da TV. No Jornal da Globo de hoje você vai conhecer melhor alguns desses projetos, nascidos de um mesmo sonho. E vai ver também. É hora de comprar? Nossos repórteres conferem nas lojas se o preço dos carros foi reduzido. Encarcerados. Polícia de São Paulo prende no mesmo dia traficante foragido e suspeito pela morte de juiz. A esperança de Ali, vítima símbolo da guerra do Iraque, vai ganhar novos braços. Agora, no Jornal da Globo. O Brasil se despediu nesta quinta-feira de um homem que ajudou a escrever a história da comunicação. De um grande jornalista que o mundo aprendeu a respeitar, pela ousadia, pelo entusiasmo e pelo profissionalismo. O adeus ao doutor Roberto Marinho foi marcado por manifestações de carinho e, acima de tudo, de admiração. De políticos a artistas, de parentes a amigos. Em meio às coroas de flores, uma última chuva de pétalas de rosas. Orações e homenagens de gente simples. O gesto anônimo desta admiradora do jornalista Roberto Marinho foi uma das várias manifestações de reconhecimento. Durante o velório, na casa em que morava, os jardins ficaram lotados. Cerca de 1.800 pessoas vieram prestar homenagem. Durante décadas, Roberto Marinho saía desta casa todos os dias para o trabalho no jornal O Globo, de onde seguia para a sede da TV e só retornava à noite. Durante a madrugada e o início da manhã, o velório foi uma cerimônia apenas para parentes próximos. Às 9 horas, a família começou a receber amigos, colaboradores e admiradores do jornalista. Dona Lili permaneceu o tempo todo velando o corpo junto ao caixão, de onde não se afastou. Logo atrás, os 3 filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto, empresários, políticos, ex-presidentes da República, todos expressaram admiração por Roberto Marinho. Eu tive 2 grandes momentos, um em Paris, quando discutimos as eleições de 89, e outro na sede do Globo, quando discutíamos a participação dele no impeachment do Collor. Eu acho que os 2 momentos foram importantes, porque conhecendo melhor as pessoas, é que a gente pode analisar o que leva as pessoas a tomarem as grandes decisões. E o Dr. Roberto Marinho foi, inegavelmente, um dos maiores homens de comunicação da história desse país. Era um homem simples, um homem direto, e um homem que tinha energia, que acreditava nas coisas que ele fazia, acreditava no Brasil. E um homem que nunca deixou de, ao ter firmeza, ser também capaz de entender as situações e encontrar flexibilidade. Ele foi um vitorioso, foi um realizador, em grande escala. E sou insuspeito em dizer porque, justamente, divergindo dele, eu posso dizer que ele lutou vigorosamente, né, para que as suas ideias se afirmassem, suas ideias vencessem. Sofro com o Brasil a perda de um grande jornalista, um empresário notável, que pôde realizar um dos maiores trabalhos na televisão no mundo. O Roberto foi um homem que sempre caminhou à frente do seu tempo. E se eu pudesse aqui sintetizar a sua trajetória, dentre tantas obras e construções, eu diria que ele permitiu ao Brasil se conhecer melhor. Ele deixa uma história extraordinária. Você não pode falar hoje do Brasil do século XX ou XXI, né, sem incluir na sua genealogia Roberto Marinho. Roberto Marinho, sua vida conta também a história do Brasil. Os colaboradores e funcionários das organizações Globo, entre eles muitos artistas e apresentadores de TV,
também foram se despedir. Acho que ninguém mais que o Dr. Roberto Marinho respeitou e valorizou profissional de televisão, profissional de jornal e rádio, e essa lição ele vai deixar para todos nós. Deixa um exemplo para muitas gerações, e de acreditar no sonho, de perseverança, ele faz de história da televisão mundial, assim, para o nosso Brasil. Perdemos o nosso pai, né? Estamos órfãos. Mas eu acho que a família Globo tem força para continuar, e essa força nós aprendemos com ele. O arcebispo emérito do Rio de Janeiro e amigo pessoal do jornalista, Dom Eugênio Salles, celebrou a missa de corpo presente. Na hora de fechar o caixão, um dos netos colocou dentro uma bandeira do Flamengo, uma das paixões de Roberto Marinho. O corpo deixou a casa do Cosme Velho dentro de um carro de reportagem, a última saída do jornalista. Pelas ruas onde o cortejo passou, homenagens de pessoas do povo. Palmas nas calçadas, acenos nas janelas, espontâneo carinho popular. O jornalista Roberto Marinho foi sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro, no mausoléu que pertence à família. A cerimônia foi marcada pela emoção da mulher, dos filhos e do neto, e de pessoas do povo, que se acostumaram a começar o dia lendo os jornais que ele comandou. Um homem certamente fará muita falta ao nosso Brasil. A educação forma um povo digno, um país mais justo e democrático. Com projetos que chegam a milhões de brasileiros, Roberto Marinho mostrou que a televisão também é uma janela aberta para o conhecimento. Enxergar antes. Ver primeiro o que será importante no futuro. É um pouquinho de Brasil. Quando criou a fundação que leva seu nome, o jornalista Roberto Marinho lançou um desafio: usar os meios de comunicação para ajudar a educar o Brasil. Um desejo que ele não se cansava de reafirmar. Garantia com um número cada vez maior de brasileiros o direito à leitura e à escrita. 25 anos depois, os resultados aparecem em toda a parte. A Praça da Pequena Bom Sucesso, no sul de Minas, por exemplo, se enche de música. Graças ao Kelson, um voluntário fisgado na campanha Amigos da Escola. Hoje, 15 milhões de alunos de 27.350 escolas do país são beneficiados por amigos anônimos ou famosos. Oi, eu sou o Marcos, goleiro do Palmeiras e da seleção, e eu também sou um voluntário. Se uma campanha na televisão é capaz de mobilizar milhares de pessoas, um aparelho de TV pode transformar lugares, comunidades, mudar o rumo de muitas vidas. As fugas na cadeia de Caruaru, em Pernambuco, praticamente acabaram quando os presos começaram a estudar pela TV. Foi também graças ao Telecurso 2000 que o metalúrgico, o sindicalista do ABC Paulista, se transformou no Doutor Vicentinho. Para minha vida foi decisivo, porque este ano eu termino o curso de Direito, graças a Deus, depois de 5 anos pelejando, e só foi possível eu fazer a faculdade porque eu fiz o telecurso no 2º grau. Eu acho que foi muito importante e é muito importante para muita gente desse país. Foi mesmo para dar oportunidade a quem não pôde estudar na época adequada que foi criado o telecurso. Mais de 2 milhões de alunos já frequentaram as 22 mil telesalas instaladas em empresas e instituições espalhadas pelo Brasil. Estava parada há 30 e tantos anos, né? E telecurso foi assim muito importante, que eu voltei, né? E conheci pessoas novas, tem perspectiva de fazer algum curso, né? Eu trabalho desde muito cedo e não consegui na época terminar meus estudos. Hoje o mercado de trabalho exige muito estudo e para quem está numa empresa e precisa de um estudo rápido, telecurso é ótimo. E que tal incentivar quem estudou ou ainda está na universidade a buscar soluções criativas para problemas, desafios brasileiros? O Prêmio Jovem Cientista foi criado há 20 anos para estimular alunos e pesquisadores
e hoje é considerado um dos mais importantes da América Latina pela comunidade científica. É um incentivo para você estar desenvolvendo pesquisa, que é uma parte importante, que é o que mais nós fazemos aqui, e a divulgação do nosso trabalho, tanto da instituição que a gente trabalha, né, como do próprio pesquisador. Mas, inquieta como seu criador, a Fundação Roberto Marinho decidiu há 6 anos se lançar na maior de todas as aventuras, a do conhecimento. Criada em parceria com outras 14 instituições, o Futura é o primeiro canal privado de educação do país. Fica 24 horas no ar em 10 mil instituições e é assistido por mais de 10 milhões de telespectadores. Jornalistas, educadores e atores de primeira são os guias dessa deliciosa aventura. A aroeira produz substâncias químicas que são usadas há muitos anos pela medicina popular. Por essa enorme vontade de democratizar a educação, o imortal da academia, o homem apaixonado pelos livros e pela cultura, não será esquecido. Hoje, uma novíssima geração de brasileiros prestou homenagens e mostrou que está aprendendo a lição que Roberto Marinho ensinou. E um dos projetos idealizados e acompanhados de perto pelo jornalista Roberto Marinho mudou a vida de milhares de crianças e adolescentes. Há 18 anos, o Criança Esperança promove a inclusão social em todo o país. Uma marcenaria na periferia de Manaus virou escola de arte e é nela que os jovens aprendem a construir instrumentos de corda. Essas sobras da indústria iam virar fumaça e foi no que ninguém queria mais que meninos de bairros pobres de Manaus enxergaram o futuro. Com o pau rainha se faz a base, o fundo do violão. Com essa outra madeira aqui, a preciosa, é possível fazer a lateral do instrumento e com um breu branco, o cabo. Todas essas peças são feitas de restos de madeira que seriam queimados por serrarias. Agora, elas são matéria-prima para jovens que querem mudar o futuro através da arte. A escola, diferente, ensinou a conjugar outros verbos: raspilhar, filetear, trastear. O exercício é de paciência. Cada detalhe influencia no som que o instrumento vai ter quando ficar pronto. O que eles fazem aqui é bem mais do que transformar madeira em violões e violas. Em cada movimento, esses 80 jovens e adolescentes vão construindo uma profissão. Eu tenho mais responsabilidade, eu tenho o que fazer e uma profissão a seguir. Todos têm entre 14 e 21 anos e participam da Oficina Escola de Luteria da Amazônia, um projeto que tem o apoio do Criança Esperança. Eles também aprendem a tocar os instrumentos e têm aulas de informática. Não é fundamental apenas o construir o instrumento. Nós precisamos pensar no cidadão. Acho que é construir, criar a possibilidade da construção real de cidadania. Aqui, o econômico, a formação profissional está subordinado ao educativo. É uma escola de valores, de lideranças para uma Amazônia diferente. E você também pode dar a sua contribuição ao Criança Esperança. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 70 86 007. Para doar R$ 15,00, 0500 70 86 015. E para doar R$ 30,00, 0500 70 86 030. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. A ligação de telefone fixo custa 27 centavos, de celular 50 centavos. Para doar mais de R$ 30,00, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior também podem contribuir pelo site. E ainda nesta edição, o papel da Fundação Roberto Marinho na cultura e patrimônio histórico brasileiros. O governo precisou de ajuda extra para não ver a reforma da Previdência desfigurada no plenário da Câmara, mas a colaboração não foi de graça. É o que mostra agora o repórter Júlio Mosquera. O painel mostrou que o governo acertou na estratégia de buscar os votos da oposição junto aos governadores. 79 deputados da base se rebelaram. Sozinho, o Planalto teria perdido a mais difícil disputa no plenário. Os votos de parte do PFL e PSDB
foram fundamentais para o governo manter a cobrança da contribuição dos funcionários públicos aposentados e pensionistas. O presidente Lula sabe compreender, sabe que contou com a sua base, teve o apoio de sua base, mas sabe também que teve o apoio da oposição. A ajuda custou ao governo mais concessões. Se comprometeu a aumentar para R$ 1.440 o limite de isenção da contribuição dos aposentados da União. O desconto de 11% será aplicado sobre o que exceder esse valor. O governo também aceitou aumentar o subteto do Judiciário e do Ministério Público nos estados. Em vez de 85,5%, o subteto ficou em 90,25% do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado um redutor menor do que os 5% propostos pelo relator para aposentadorias antecipadas. Até 2005, será de 3,5% ao ano. O governo espera concluir o primeiro turno da reforma na Câmara no próximo dia 12. Os deputados governistas ainda precisam derrubar 4 destaques. Um deles permite acumular aposentadorias acima do teto salarial. Os governadores que deram demonstração de força na aprovação da reforma da Previdência voltam a Brasília nesta sexta-feira. Eles se encontram com o presidente Lula para negociar alterações no texto da reforma tributária. Os governadores reivindicam uma parte do dinheiro arrecadado com a CPMF e com a CID, a contribuição dos combustíveis. E o avanço da reforma repercutiu bem no mercado financeiro nesta quinta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo registrou a segunda maior alta do governo Lula e subiu 3,42%. O dólar fechou abaixo dos R$ 3 pela primeira vez em agosto. A redução do IPI dos veículos animou os consumidores que já começaram a fazer negócios nas concessionárias. A repórter Monalisa Perrone foi a várias revendas em São Paulo e verificou que em 2 dias os resultados foram tão bons que elas já sonham em sair do vermelho até o fim do mês. Nem precisava do aviso. Os consumidores que entraram nas concessionárias nos últimos 2 dias já sabiam da novidade. Seu Luiz quer trocar o carro da mulher comprado há 11 anos. O casal já escolheu o novo modelo e na mesa de negociação exigiu preço ainda mais baixo para fechar negócio. Vai depender da avaliação que eles vão refazer do carro de minha esposa para a gente pensar se trocamos ou não. A faixa de preço está em 19, quase 20 mil e na redução ficou em 19.500. R$ 500 é a redução média para os modelos 1000 cilindradas. Os mais potentes, com 2.000 cilindradas, por exemplo, baixaram cerca de R$ 1.100. Seu Luiz esperava mais, por isso adiou a decisão. Mas muita gente fez exatamente o contrário. Nos últimos 2 dias, a volta dos negócios empolgou tanto que para o fim de semana a previsão é das mais otimistas. Nós temos em média 15 carros de venda nos finais de semana. A gente espera vender nesse final de semana agora 25 carros. Para aproveitar a empolgação em torno da redução do imposto, algumas redes decidiram manter as promoções. Nessa concessionária, por exemplo, na compra de um modelo 2.0, o cliente ganha estofamento de couro ou roda de liga leve e CD. Resultado, em 2 dias, as vendas triplicaram. No mês passado, nós vendemos na loja 70 carros novos e, baseando por esses 2 dias, eu espero vender 100 carros novos nessa loja. E você vai ver a seguir, Polícia de São Paulo prende o suspeito da morte de um juiz e os projetos bem-sucedidos de valorização da cultura e do patrimônio brasileiros. Alpicete, a família brasileira está mais uma vez unida numa corrente de solidariedade. Se você já doou para o Criança Esperança, escolha outro valor e ligue de novo. A hora é essa. Para doar R$ 7, ligue 0500 70 86 007. 15, ligue 0500 70 86 015. Para doar 30, ligue 0500 70 86 030. Um projeto Rede Globo em parceria com o Unicef. Apoio Homo. Quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Porque tu sempre joga a bola em cima da rede. Mas porque tu trabalha a bola difícil, Guga.
dia caiu a ficha. Não era tentando ser igual a todo mundo que eu ia me dar bem, sabe? Abra a cabeça. Guaraná é Quat. Onde todos só viam um papel, a Melita viu além e criou o filtro de papel, que revolucionou o preparo do café. Depois vieram os microfuros, que trouxeram mais rapidez e um café mais fresquinho. Agora, a Melita inventou a dupla costura, muito mais resistência. Tudo isso para garantir mais prazer na hora de tomar o café. Filtros Melita. O café passa, o prazer fica. O Unibanco está lançando a conta sob medida. Quanto mais a sua empresa usar o Unibanco, menos tarifas vai pagar. Mandando as cobranças da empresa para o Unibanco, paga menos tarifa. Investindo ou mandando a folha de pagamento, paga menos tarifa. Usando o Unibanco pela internet ou mandando os descontos e pré-datados, também paga menos. Podendo chegar a tarifa zero. Tarifa zero? Tarifa zero? Só com a conta sob medida. Mais Unibanco por menos tarifa. Então vamos conversar. Amanhã, Gladiador, última parte. O general Máximos foi traído pelo novo imperador e acabou perdendo sua família e sua liberdade. Você comandou legiões? Sim. Agora, ele precisa se tornar o melhor de todos os gladiadores para conseguir a sua vingança. Cada vitória dele é um novo desafio. Ele está desafiando você. Acha que eu tenho medo? Lutaria comigo? O espetáculo continua amanhã, depois do Globo Repórter. Última parte de Gladiador, filme inédito em cinema especial. As famílias de sem-teto saíram do terreno da Volks em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por determinação da Justiça. A polícia foi chamada para garantir a reintegração de posse. Logo cedo, a polícia isolou a área e começou a reintegração. Os invasores deixaram o terreno aos poucos. Alguns acampados queimaram barracos antes de ir embora. O fogo provocou uma explosão. O único incidente numa retirada tranquila. 18 dias depois da invasão, a área foi retomada por oficiais de justiça e centenas de policiais. Terminada a reintegração, os tratores começam a limpar o terreno. 2 bandidos perigosos foram presos nesta quinta-feira em São Paulo. Um deles estava foragido da Polícia do Rio. O outro é um dos acusados de participar da execução do juiz corregedor dos presídios de Presidente Prudente. César Galvão tem os detalhes. Ronaldo Dias, o Chocolate, era procurado havia quase 5 meses. Cópias do retrato falado dele e de outro criminoso que ainda está foragido foram espalhadas por rodoviárias e aeroportos do país. Chocolate, que foi preso na capital paulista, é um dos acusados de matar o juiz de Presidente Prudente, Antônio José Machado Dias, em março deste ano. A polícia suspeita que a morte tenha sido encomendada por chefes de uma facção criminosa que atua em São Paulo. Ele já admitiu autoria. Há a prova papiloscópica, ou seja, impressões digitais nos carros e tal, o que não tem 100% de comprovação da autoria do crime. A polícia de São Paulo prendeu um outro bandido procurado em todo o país. O traficante sequestrador Cláudio Roberto Moreira Pacheco, conhecido como Sussuquinha, fugiu no batalhão da Polícia Militar no Rio no fim de maio. Se escondia em São Paulo, onde já comandava um outro crime, o sequestro de um homem de 73 anos, dono do hotel onde ele se hospedou com nome falso. Logo depois da prisão, a vítima foi libertada. Estava acorrentada num quartinho, enfim, a quadrilha só deu para que ele comesse água com farinha, um negócio terrível. Sussuquinha, preso quando saía de uma estação do metrô, está condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 143 anos de prisão, por sequestro, tráfico de drogas, receptação e uso de documento falso. O criminoso escapou pela única porta de acesso ao batalhão. Na época, 15 policiais militares foram afastados, suspeitos de facilitar a fuga do criminoso. Não é difícil identificar o legado de Roberto Marinho ao país. Ele se percebe nas ruas de cidades históricas, em prédios resgatados do abandono, no amor pelas artes, em um pouco de tudo o que se traduz como cultura brasileira. A
batida do tambor é uma homenagem a quem se foi, mas também um gesto de triunfo do que ficou. É gratificante saber que ele existiu, que ele passou esse tempo entre nós e que fez tanto pela cultura e pela educação brasileira. É uma grande falta. E a Bahia toda está sentida. A bateria da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira faz parte de um canto de fé e hoje já não deixa saudade quando o carnaval acaba. A Fundação Roberto Marinho ajudou a Mangueira a ganhar o espaço Memória em Verde e Rosa. Preservou o samba do Rio e também as serenatas de Olinda. Hoje, a cada sexta-feira, o trânsito de veículos da área histórica é substituído pelos passos cadenciados dos músicos e moradores. A multidão aqui reunida é de apreciadores de música clássica. O projeto Aquários deu a muita gente, pela primeira vez, a oportunidade de ouvir outros tipos de instrumentos, orquestras. O Dr. Roberto deixou para nós todos um exemplo de como se engajar durante toda uma vida na vida cultural do país. Teve ópera para milhares de pessoas, concertos para milhares de pessoas ao ar livre, popularizou enormemente as orquestras sinfônicas e o trabalho de alguns maestros e compositores. A Fundação ajudou a guardar muitos símbolos do que fomos e do que somos. Foi decisiva na proteção de monumentos históricos como a Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, Minas Gerais. Hoje, o sino da igreja dobrou pelo jornalista. As mãos de escravos do século XVIII deram a Ouro Preto a Igreja do Rosário, e os moradores de hoje reconhecem o trabalho que devolveu a igreja à cidade. A gente precisa muito de iniciativas como a do Roberto Marinho de restaurar, assim, para a gente não perder a nossa história, que é tão bonita, né? Cores, símbolos de vida, transformaram o centro do Recife, uma das mais antigas cidades do país. Um trabalho da Fundação Roberto Marinho em parceria com empresas privadas. Muito bonita. E em São Paulo, restaurar a antiga Estação da Luz tem como alvo um dos nossos instrumentos mais vivos de cultura, nosso próprio idioma, através do projeto Luz da Nossa Terra. Cuidar de educação e cultura vai muito mais além do que a recuperação de edifícios como o da Estação da Luz aqui no centro de São Paulo. É graças à cooperação com a Fundação Roberto Marinho que a Unesco, a Agência das Nações Unidas dedicada à ciência, cultura e educação, diz estar podendo realizar em nosso país uma de suas parcerias mais importantes no combate à exclusão social e à construção de uma cultura de paz. E em parceria com várias organizações internacionais, preservar nosso imenso patrimônio ambiental virou uma preocupação central também da Fundação Roberto Marinho. O que hoje a maioria dos brasileiros acha tão necessário, cuidar do meio ambiente, foi o resultado de décadas de esforços. Além da natureza, cuidou-se de outro importante símbolo nacional, o Cristo Redentor, o cartão postal do Brasil. Ele retribui, com sua bênção renovada. E a seguir, atentado à bomba mata 12 pessoas em Bagdá. E o menino símbolo da guerra no Iraque vai ganhar braços mecânicos na Inglaterra. Promoção Compra Premiável Bradesco. Você vai poder comprar tanto que vai querer usar tudo de uma vez só. São R$2.000 todo mês durante um ano para gastar como quiser. Basta usar seu cartão Bradesco Visa ou Bradesco Visa Electron que você concorre automaticamente. Compra Premiável Bradesco. Participe. São muitas chances de ganhar. Que dureza! Deu duro. Tome um Dreia. 1, 2, 3, 4. Dreia, desce macio e reanima.
Agosto é mês de aniversário na Leroy Merlin. Um show de ofertas em bricolagem, construção, decoração e jardinagem. Aproveite! E para você fazer a festa, facilitamos seu pagamento para 6 vezes no cartão. Grande promoção de aniversário, de 8 a 25 de agosto na Leroy Merlin. Promoção Filho Talentoso, pai de carro novo. Deixa o menino. No Dia dos Pais, leve seu filho para pintar um carro no Parque Dom Pedro. Os 4 melhores desenhos ganham um Celta zerinho. Parque Dom Pedro, Campinas, vive aqui. Boxe Internacional. Arcelino Popó Freitas, uma máquina demolidora com 33 lutas e 33 vitórias. Neste sábado, vamos torcer pelo nosso campeão, defendendo o título mundial dos superpenas contra o argentino Jorge Barrios. Neste sábado, depois de Criança Esperança, Boxe Internacional. Forças americanas no Iraque se confrontaram hoje com um novo tipo de ataque. A explosão de um carro-bomba em frente à embaixada da Jordânia, em Bagdá, foi o primeiro atentado terrorista a um alvo não militar desde o fim da guerra. Vamos agora a Nova York com o repórter Luiz Carlos Azenha. Azenha, essa sequência de ataques está fazendo os americanos repensarem a estratégia no Iraque, não? Sim, Ana Paula, a mudança de estratégia seria para evitar retaliações dos iraquianos. O comandante das forças americanas no Iraque sugeriu que a tática do punho de ferro pode estar causando prejuízo, aumentando a resistência dos iraquianos. Segundo a rede britânica BBC, a guerrilha pró-Saddam Hussein quadruplicou o valor da recompensa para quem matar soldados americanos. A esperança de que a morte dos filhos de Saddam Hussein fosse aliviar os ataques se desfez por completo nas últimas horas. Uma poderosa explosão perto da embaixada da Jordânia, em Bagdá. O carro-bomba matou pelo menos 12 pessoas. Dezenas ficaram feridas. Depois, a multidão invadiu e saqueou a embaixada, destruindo fotos do rei Abdullah e do pai dele, Hussein, já falecido. Durante a guerra, a Jordânia permitiu o uso de bases militares e de seu espaço aéreo para que os Estados Unidos atacassem o Iraque. Também hoje, guerrilheiros iraquianos acertaram um veículo militar americano com um lançador de granadas. Testemunhas dizem que houve vítimas, mas o comando militar americano não divulgou informações sobre o incidente. Na quarta noite, também em Bagdá, 2 soldados americanos foram mortos num tiroteio. Desde que o presidente Bush declarou o final dos grandes combates, 55 soldados americanos foram mortos em ataques no Iraque. Hoje, o secretário de Estado Colin Powell, comentando a provável mudança de tática do Pentágono, disse que talvez seja mesmo o caso de ser mais flexível, ou seja, dar um passo para trás e deixar que as próprias forças iraquianas, leais aos americanos, assumam cada vez mais o papel da segurança pública no Iraque. Ana Paula. Bom, Azenha, você certamente se lembra daquele menino que se tornou o símbolo da guerra do Iraque. Pois bem, ele embarcou hoje em mais uma etapa da longa recuperação. Ali Ismael Abbas, de 13 anos, viajou para a Inglaterra, onde receberá abraços mecânicos. Ele provocou consternação mundial depois de perder a família e os braços num ataque americano. De camisa branca, gravata vermelha, o cabelo penteado, Ali era hoje a imagem da esperança e não da dor. Ele embarcou para a Inglaterra ao lado de Ahmed, outro menino iraquiano mutilado pela guerra. Os dois vão receber próteses no Hospital Queen Mary de Londres. O mundo de Ali ruiu durante a guerra depois de um ataque americano que matou o pai, a mãe grávida, o irmão e mais 13 pessoas da família dele.
Ali perdeu os 2 braços e teve queimaduras por todo o corpo. Virou símbolo mundial do sofrimento dos civis iraquianos. Contra todas as expectativas, o pequeno órfão, que sonhava ser médico, resistiu. Foi levado para tratamento no Kuwait. Depois de 3 meses de cirurgias plásticas, Ali é um sobrevivente. E agora espera que o exemplo dele abra caminho para que outros iraquianos sejam salvos. E veja a seguir a goleada do Flamengo pelo 2º turno do Campeonato Brasileiro. E quem são os meninos de ouro do basquete brasileiro? Daqui a pouquinho, no programa do Jô, não percam a conversa com o compositor e cantor Rogério Skylab, um cult da música popular, e com Fábio Carvalho, que largou o emprego para trabalhar como garimpeiro. É daqui a pouquinho no programa do Jô. E agora valendo 30 pontos. Em que ano foi inventado o chantilly? 1660. Está correto! Valendo 60 pontos. Por que existe gente que tem internet sem suporte técnico, sem e-mail protegido e sem qualidade de conexão? Tem coisa que não dá para explicar, mas dá para resolver. Terra, conexão, suporte técnico e e-mail protegido para você navegar sem dor de cabeça. Quer saber? Assine o Terra. Em setembro, 20 anos de Corrida Integração. Nas ruas de Campinas, a maior festa do atletismo regional. 20 anos de Corrida Integração. Em setembro, participe. Qué lindos son tus ojos, qué suaves son tus manos. Mostre o caminho. Axe, desodorante para todo o corpo. Dona Silvia Moura, Sedex pra senhora. Desculpa a pressa, viu? Mas esse aqui é pro mineirinho pressadinho que vai lá na frente. Onde tem Brasil, tem Sedex, tem Correios. Sedex, não importa como, a gente entrega. Ô filho, dá uma corridinha na padaria pra mim. Esporte é sempre assim. Quando menos se espera, se descobre um talento. Mas talento só não basta. É preciso apoio, incentivo e dedicação desde o começo. Assim é que são formados os grandes atletas, que superam todos os desafios, dentro e fora das pistas. Caixa, a marca da superação, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Jogos Pan-Americanos. Oferecimento Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. E Correios. Tem que chegar cedo? Sedex 10. Os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. 2 medalhas de prata foram conquistadas hoje pelo atletismo brasileiro. E ainda podem vir outras, como mostra o repórter Tino Marcos. Valia a vaga para a final. E André Domingos saiu forte. Absoluto na curva, absoluto na reta. Venceu a semifinal dos 200 metros com toda a naturalidade. É um dos favoritos ao pódio. E com métodos, digamos, originais. Eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou nem conseguir respirar direito essa noite, porque uma final é uma final. Na outra semifinal, Claudinei Quirino também se classificou. No arremesso do peso, Elisângela Adriano não tinha como superar a cubana Jumileide Fumba. Simplesmente inalcançável. Mas nenhuma outra superaria a Elisângela. Resultado, o peso voou a 18 metros e 48 centímetros e fez de Elisângela medalha de prata. Daqui a pouco eu preciso ligar pra você, né, mãe? Mas... essa medalha é nossa. Parabéns pra você também.
Faltava a final dos 10.000 metros. E Marilson de Souza, que havia conquistado o bronze nos 5.000, queria mais e mostrou que podia. Ele correu o tempo todo nas primeiras posições. E desde a metade, a prova se limitou a ele e ao mexicano Teodoro Vera. Foi uma chegada espetacular. Vera ganhou, por pouco, muito pouco. E no masculino de handebol, o time brasileiro venceu os Estados Unidos agora há pouco por 34-20 e vai disputar o ouro contra a Argentina. No mínimo, já é prata. O quadro de medalhas está assim. Em primeiro, os Estados Unidos, 32 de ouro, 20 de prata e 24 de bronze, 76 no total. Cuba está em segundo, 26 de ouro, 13 de prata e 12 de bronze, 51 ao todo. O Canadá é o terceiro, 7 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze, somando 25. O Brasil ocupa a sexta posição com 21 medalhas ao todo. São 2 de ouro, 10 de prata e 9 de bronze. E outras medalhas podem vir em alguns esportes coletivos. A reportagem é de Pedro Bassan. 3-1 fora o passeio. Com a vitória sobre Porto Rico, as brasileiras do vôlei ganham uma semana de folga em Santo Domingo. A semifinal é só na quinta-feira que vem. E se a turma do vôlei quiser uma boa dica de lazer, lá vai. Que tal ir aos jogos de handebol? É diversão certa. As brasileiras só ganham de goleada. E goleada com a mão não é aquela meia dúzia do futebol. Hoje foram 34 gols contra 18 da Argentina. As jogadoras do polo também fazem gol com a mão, mas na piscina é muito mais difícil. Contra Porto Rico era ganhar ou voltar para o Brasil. Mas elas gostaram das águas de Santo Domingo e não querem ir embora tão cedo. Vitória de 6-5. Mas no PAN não é preciso nem ganhar para se divertir. No salto sincronizado, Juliana Veloso e Milena Sais só treinaram juntas uma vez. E parecia que ainda estavam pulando separadas. Elas só queriam ser gentis. A prova corria o risco de ser cancelada. As brasileiras aceitaram participar para completar o número mínimo de 5 países. E afinal de contas, fala aí, que lugar que a gente ficou? A gente foi quinto no Pan-Americano adulto. Quantos tinha? Não sei, eu acho que isso não precisa ser comentado. Só tinha 5, viu? Bom, e a conquista de medalhas é assunto para o comentarista esportivo do Jornal da Globo, Renato Maurício Prado. Renato, o que você está achando do desempenho do Brasil? Olha, até agora, pelo menos no total de medalhas, está dentro do previsto. Está um pouquinho abaixo, na verdade, em medalhas de ouro. Né? Esse é o problema. O COB calculava que ao fim desse sexto dia nós teríamos mais ou menos 20 medalhas. Temos 21. Mas se calculava também que tivéssemos 4 ou 5 ouros. E temos somente 2. Esperava-se que a Daniela Hipólito, por exemplo, ganhasse 2 ouros. E ela só ganhou 2 pratas e 1 bronze. E hoje o Marilson, na prova de 10.000 metros. Também era uma grande esperança de ouro e acabou ficando com a prata. Na verdade, o perigo é que o Brasil pode conquistar o mesmo número de medalhas que conquistou o Winnipeg. Um pouco mais de 100, né? Mas ficar abaixo no quadro de classificação geral. Por quê? Porque o número de medalhas de ouro é decisivo para a colocação de cada um desses países. Então, vamos torcer para que surja uma chuva de ouro agora nos próximos dias. Vamos esperar que outros desempenhos, como o da seleção de basquete, aquele ouro bonito, né? Agora passou pelo PAN. Agora tem uma etapa mais difícil, que é a classificação no pré-olímpico. O que você acha? Olha, é muito mais difícil, realmente. Mas essa seleção de basquete tem uma particularidade muito interessante, né? Porque 4 dos jogadores principais jogam no exterior. Olha aí, a seleção ganhando a medalha de ouro. E é uma seleção, na verdade, por causa disso, mais experiente. Por exemplo, o Marcelinho, que a gente está vendo aqui à esquerda, joga no Rimini, da Itália. Mesmo time onde joga o Guilherme, os 2 alas. Já o Thiago, um dos pivôs, joga na Espanha. Mesmo país onde joga o Anderson Varejão. Resultado, esse time é um time mais experiente e que vai ganhar ainda, Ana Paula, 2 reforços importantes que o técnico Lula está esperando exatamente para o pré-olímpico. Olha aí, Nenê Hilário, do Denver Nuggets, e o Leandrinho, do Fênix. Os 2 jogadores da NBA. Então, o que acontece, Ana, é que o nosso time base, olha só, Marcelinho, o Guilherme, os 2 alas, Nenê Hilário, um dos pivôs, o Anderson Varejão, o outro pivô, e finalmente o Leandrinho como armador. Esse time é um time todo de estrangeiros. É um time que, na verdade, é
tem muita experiência. Está acontecendo a mesma coisa com os outros esportes que aconteceu durante muito tempo Está com o acontecendo futebol, a mesma coisa que aconteceu no vôlei e que acontece principalmente no futebol. O resultado disso é que os nossos campeonatos aqui perdem muito em brilho, mas em compensação a nossa seleção ganha muito em experiência. E aí pode ser que numa competição difícil como o pré-olímpico a gente consiga se classificar. Bom, vamos falar de futebol então. 4 jogos completaram a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols dessa quinta-feira. À tarde, em Porto Alegre, o Internacional vence o Coritiba e assume a 4ª colocação no campeonato. Depois do cruzamento de Edu Silva, Nilmar faz o gol do jogo. Inter 1, Coritiba 0. Agora os jogos da noite. Em Campinas, Guarani e Grêmio. Bruno Quadros faz 1-0 para o time da casa. Alex bate sem chance de defesa para o goleiro Darley. Final, Guarani 2, Grêmio Lanterna 0. No Maracanã, o Flamengo goleia o Bahia. O primeiro gol é marcado por Fernando. Felipe toca para Edilson, que faz 2-0 Flamengo. Agora Edilson toca para o gol de Rafael, 3-0. Igor faz o passe para Rafael, que marca um golaço por cobertura. Após a cobrança do escanteio, Edilson faz Flamengo 5, Bahia 0. No finzinho do jogo, Anderson cruza e Edilson faz 6-0 Flamengo em cima do Bahia. No estádio do Pacaembu, o Figueirense volta a marcar após 4 rodadas. E o William bate a falta e a bola vai direto para o gol. Final, Figueirense 1, Corinthians 0. Renata, eu vou te perguntar qual foi o destaque dessa rodada, mas eu acho que eu já sei qual é a resposta. O destaque foi o Flamengo, né? Impressionante, muito melhor, né? Em compensação, o Grêmio continua como lanterna e o Corinthians, com essa derrota, praticamente se despede da caça-raposa. Caça-raposa é como os torcedores chamam a luta para correr atrás do Cruzeiro, que tem como símbolo a raposa. Muito obrigada, viu, Renato? E agora vamos voltar a falar do jornalista Roberto Marinho, que também foi um grande incentivador do esporte no Brasil. O esporte deu ao jornalista Roberto Marinho 2 paixões. A primeira, o Flamengo. Hoje, sobre o caixão, a bandeira do Clube do Coração. À noite, no Maracanã, a homenagem dos rubro-negros. 1 minuto de silêncio antes do jogo contra o Bahia. Os jogadores usaram uma tarja no escudo. A segunda paixão, o hipismo, a modalidade preferida dele. Dentro dos esportes hípicos, sempre foi um grande cavaleiro. Desde os idos de 1940, já se destacava como brilhante cavaleiro e depois incentivando os concursos nacionais e internacionais que eram realizados no Brasil. O mergulho também era uma de suas preferências. Algumas vezes apareceu como torcedor. Nas Olimpíadas de Barcelona, em 92, visitou a seleção masculina de vôlei, antes da conquista da medalha de ouro. Personalidades do esporte falaram hoje sobre a importância de Roberto Marinho para o esporte e para o país. O esporte perde uma pessoa que sempre foi muito capaz. E no jornalismo eu tenho certeza que morre hoje o pai do jornalismo do Brasil. Um grande empreendedor, um homem que fez muita coisa, criou talvez o maior grupo de mídia da América Latina e, sobretudo, um homem muito ligado às coisas da vida do brasileiro. Esporte, a política. O Roberto Marinho mostrou na sua vida, né, a sua competência, ligada já ao pai, em que os filhos prosseguem. A Globo, onde quer que a gente vá, né, é sinal de qualidade, enfim, é sinal de algo bem feito, toda a sua rede de comunicação. Eu acho que ele é o grande responsável por tudo isso. É uma pessoa com um grande mérito dentro do Brasil por ter criado, construído, administrado a maior emissora de TV do nosso país, né? André Domingos, que hoje se classificou para a final dos 200 metros nos Jogos Pan-Americanos em Santo Domingo, já sabe a quem dedicar uma possível medalha de ouro amanhã. Eu vou dedicar ao Roberto Marinho pela personalidade e pela pessoa que ele foi. Na Vila Pan-Americana, em Santo Domingo, a bandeira brasileira ficará hasteada a meio mastro até sábado. Homenagem póstuma a quem, de forma indireta, através de jornais, rádios e TV, sempre apoiou e incentivou o esporte. E veja a seguir o entusiasmo e a coragem que fizeram a história da televisão brasileira.
Pode soltar. Gente, o que eu dou pro meu marido no Dia dos Pais? Ah, vê alguma coisa que tem o estilo dele, Ah, né? a camisa polo listrada voltou com tudo, tá super na moda. Viu? Não precisa nem usar terno pra ficar chique. É, com essas dicas qualquer homem fica lindo. Pois é, imagina o meu. No Dia dos Pais, passar na Riachuelo faz toda a diferença. Você vai ficar tão ligado na cultura inglesa que vai esquecer que está no Brasil. Novo e-Campus da Cultura Inglesa. Exercícios com correção automática, dicionário online, games inéditos. E-Campus da Cultura Inglesa. Para você navegar a qualquer hora, de qualquer lugar. Faça já sua matrícula. Quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Porque tu sempre joga bola em cima da rede. Mas por que tu só manda bola difícil, Guga? Mas por que você faz isso, Guga? Um dia caiu a ficha. Não era tentando ser igual a todo mundo que eu ia me dar bem, sabe? Abra a cabeça. Guaraná é quate. Domingo no Fantástico. Este rapaz foi um dos bebês de proveta mais famosos do mundo. Ele é filho de um cientista que ganhou o prêmio Nobel, mas até hoje só conhece o pai por fotografias. A mãe diz que não encontrou um homem com quem quisesse ter um filho e por isso comprou o sêmen de um prêmio Nobel. O Imetro faz o teste do liquidificador e o resultado é surpreendente. De 10 marcas testadas, 9 foram reprovadas. Os Irmãozinhos do Fantástico. Por todo o Brasil, nossas equipes acompanharam os bebês que nasceram esta semana, no mesmo dia e hora que o programa. A comemoração de aniversário continua domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Um homem, um sonho que era de todos os brasileiros. Brasileiros que ainda não tinham se dado conta de que sonhavam. Visionário, Roberto Marinho conseguiu transformar em realidade a televisão que uniu o Brasil, que virou referência dentro de casa e assunto nas conversas ao telefone, nas cidades e até em outros países. Você vê agora como foi essa conquista. Parecia tudo pesado, difícil, complicado. Era tudo tão novo. O sabor da novidade tinha a cara do Brasil dos anos 50. O rádio, que alimentou a imaginação de milhões de brasileiros durante décadas, abria espaço para uma irmã caçula, cheia de segredos e promessas. A imagem e o som ao mesmo tempo. Uma combinação poderosa. A tela pequena, quase um mini-cinema, podia mostrar tanta coisa. De olho no futuro, antevendo novos tempos, um homem já na casa dos 60 apostou na novidade. De repente, na telinha, o Brasil começou a ver o Brasil. Os brasileiros se viram ali, se reconheceram, se encontraram. O gaúcho viu o Nordeste que mostrou a São Paulo a força de sua cultura. Os paulistas desfilaram suas riquezas. O Rio, suas belezas. A Bahia, sua cultura.